Acorda Rio. Pois é, o programa Acorda Rio é feito para você com as primeiras informações do dia, o trânsito, o transporte, manchete dos jornais, o que está acontecendo no Rio, no Brasil, né, o transporte, tudo que for de utilidade, de importância para você nas primeiras notícias do dia. E essa semana tivemos ainda, e comentamos sobre isso, o novo salário dos empregados domésticos. É um assunto do seu interesse, e se é do seu interesse, é do nosso. E sempre a gente, quando aborda um assunto desse, a gente convida algum especialista. Todo convidado nosso é especial, é um especialista nesse assunto que a gente debate. Se o salário das domésticas no estado do Rio de Janeiro saltar para R$ 729,58, o segundo maior piso do Brasil, empregadores terão que analisar despesas e fazer a conta. O novo valor, se aprovado na Assembleia Legislativa do Rio, ajustará ganhos e obrigará muitos à negociação, especialmente nos casos de empregadas mais bem remuneradas. Para falar sobre o assunto, convidamos o presidente do Instituto Doméstica Legal, advogado Mário Avelino. Doutor Mário, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso Acorda Rio. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvinte, é um prazer todo meu. O prazer é nosso. Doutor, esse aumento de salário, essa equiparação, segundo maior salário do Brasil, de um lado é bom, mas é prejudicial de outro. Como é que fica a situação do doméstico ou da doméstica? Bom, Jorge, o índice que o governador propôs é o mesmo índice aplicado ao salário mínimo federal. Ele passou de 545 para 622. No nosso caso, o piso atual da doméstica, que é 639,26, passa para 729,58, como você colocou, é exatamente 14,13. Então, como você está colocando, de um lado, assusta o empregador, porque o aumento é bem superior à média de aumento salarial das outras categorias. Enquanto ano passado a inflação foi 6,5%, as pessoas, os empregados, vamos supor, sou empregador, trabalho numa empresa, ganho lá, estou dando um exemplo, 5 mil e tive aumento de 7%. Proporcionalmente falando, a doméstica que me custava um X, ela vai me custar mais, porque o aumento que eu teria que dar para ela é superior. Agora, é importante, então, aí cria um impacto que a cada ano o custo da doméstica no orçamento familiar está aumentando de uma forma maior do que a remuneração, o aumento que aquela pessoa, se é empregado, tem recebido. Porque há uma política já há muitos anos, e é positiva, de recuperação do salário mínimo. Então, no primeiro momento, isso assusta e estimula, de repente, aquele empregador, se ele não tem a condição, passar para o diarista ou, de repente, pior, pular para a informalidade, que é não registrar a carteira daquela trabalhadora. Então, esse é o primeiro impacto. Agora, do outro lado, se formos analisar a remuneração, o piso de uma doméstica, porque é um piso salarial, em relação ao retorno que ela traz à família, estou falando do benefício, de permitir a segurança, saber que o filho está sendo criado por uma pessoa de confiança, saber que você pode trabalhar tranquilo. É uma remuneração, ainda eu diria baixa, mas há uma realidade brasileira que é o poder aquisitivo, quer dizer, a renda per capita do brasileiro que não é tão alta. Então, eu digo o seguinte, o empregador doméstico, que é a grande maioria, que é classe média, que normalmente tem uma criança em casa, tem que trabalhar e tem que deixar alguém em casa, ele vai manter a doméstica, porque ele precisa. A outro grupo, que é classe B, a classe A, esse grupo, que tem uma renda maior, não vai gerar um impacto de falar, vamos demitir isso, eles não vão fazer não. Agora, não há dúvida que isso acelera um processo de o empregador, na classe média, se tiver uma dificuldade, tentar ou usar o caminho da diarista ou usar o caminho da informalidade. Agora, tem um outro fato novo, muito importante, que já tem ocorrido de uns meses, talvez de um ano para cá, que a oferta de mão de obra doméstica diminuiu e há uma procura maior que a oferta.
Hoje, para se conseguir a doméstica tradicional, que ela fica na sua casa a semana inteira, já está ficando mais difícil. Então aí vem o aspecto seguinte: se a oferta é menor, para alguém conseguir uma boa doméstica, tem que ter uma remuneração melhor, começar a dar benefícios. Exemplo, o FGTS, que ainda não é obrigatório ao empregador, de repente ele está optando, porque não é obrigatório, em dar esse benefício. Então, eu digo que há um equilíbrio. Eu não vejo que isso vai gerar desemprego, porque esse fenômeno de diminuição da mão de obra doméstica já tem acontecido e está se tornando difícil. Agora, por que está acontecendo isso? A doméstica está deixando de querer procurar emprego de doméstica e está procurando outros setores, né? Está se especializando mais, ou não? Por que tem essa oferta, essa diminuição? O primeiro aspecto, houve um estudo recente do IPEA, mostrando de 99 a 2009, num período de 10 anos, o que ocorreu. Nós tivemos um grande avanço socioeconômico e educacional. Então, no passado, qual era a perspectiva normal da filha de uma doméstica? Era ser doméstica, porque não estudava, não tinha oportunidade, e hoje não. As pessoas em geral estão tendo oportunidade de estudo. O emprego doméstico ainda é considerado um subemprego, porque ele não tem todos os direitos que um trabalhador seletista que trabalha numa empresa tem. Exemplo, não tem salário família, não tem fundo de garantia, não tem seguro-desemprego, e não tem afastamento por acidente de trabalho. Então, o trabalhador doméstico ele já se sente discriminado naturalmente. E ele procura sair. Então, hoje o mercado de trabalho, e agora estou falando em todos os segmentos, como ele está muito aquecido, você pega a construção civil, comércio e outras áreas, e eles estão absorvendo cada vez mais mão de obra. Então, aquela trabalhadora doméstica, que tradicionalmente os filhos iam seguir a profissão doméstica, hoje estão tendo a oportunidade de estudo e estão procurando um trabalho que dê mais, eu diria, direitos e acaba também, sai dessa cultura de subemprego. Então, o trabalhador doméstico, em geral, ele não quer que o filho também seja um doméstico. Ele quer que ele seja uma pessoa que tenha uma profissão melhor reconhecida, melhor remunerada, que tenha mais direitos. Então está havendo essa inversão. A gente pega Estados Unidos e Europa, o que acontece? Quem abastece a mão de obra na Inglaterra, na Alemanha, normalmente são trabalhadores do bloco oriental, como nos Estados Unidos, mexicanos. Tem brasileiros que vão para lá porque eles ganham por hora, não é nem diarista. Então esse fenômeno já está começando a ocorrer no Brasil, que é uma tendência natural de uma economia que está crescendo e se aquecendo. Tá certo. Agora, vamos falar da diarista. Quando é que ela tem esse direito que vira o vínculo empregatício da diarista? Bom, até hoje, Jorge, não existe uma lei que define o que é diarista. Existe um projeto de lei até proposto pela Doméstica Legal, que já foi aprovado no Senado e está na Câmara para ser votado, que propõe que diarista é todo trabalhador que presta serviço até 2 vezes por semana para o mesmo contratante. Recebe no dia e, por isso, não tem vínculo empregatício. 2 dias. Ele é profissional liberal, ele é autônomo. 2 dias? 2 dias. Passou de 2 dias, tem que assinar carteira. E a Justiça do Trabalho, ela já tem esse entendimento há vários anos. Então, se uma diarista, ela vai à Justiça reclamar vínculo, se ela conseguir comprovar que trabalha mais de 2 dias na semana, para aquele mesmo contratante, normalmente a sentença será favorável a ela, dando carteira assinada, 13º, férias, vale transporte se houver, recolhimento de INSS. Então eu já recomendo, se alguém tem uma diarista com mais de 2 dias na semana, ou assine a carteira, ou vai diminuir a carga desses dias na semana, porque tem o risco de uma ação trabalhista. Tá, aí qual é a carga horária? Não existe carga horária, porque a diarista, ela, como eu disse, é um profissional liberal, que ela pode chegar na casa de uma pessoa e lá é um sala e quarto. E vamos supor que aqui em Copacabana e ela negocia um valor, normalmente médio de mercado, e vamos supor, estou chutando aqui, R$70. Certo. De repente ela vai numa outra, e aí vamos supor que ela vai prever que vai gastar lá umas 6 horas de trabalho, 5 horas. De repente ela vai numa outra casa, são sala 2 quartos,
é uma família que tem 2 filhos, então a empregadora quer que ela lave, faça toda uma faxina, e ela deduz para gastar umas 10 horas. E de repente combina com com aquela contratante o seguinte: ela vai te cobrar R$90. Então, a diarista, ela negocia um valor, uma diária, e normalmente fica numa média. Então depende muito do bairro, pegando o Rio como exemplo. Uma Zona Sul, um Leblon, Ipanema é um preço, mas se eu for para Madureira, de repente é outro preço. É muito fator socioeconômico regional daquele local que determina o preço da diária. Então, agora, o que eu recomendo, e aí tem um dado importante, que eu recomendo a toda diarista, é que ela, como autônoma, seja contribuinte da Previdência Social, porque a mulher envelhece, quer se aposentar, ela pode adoecer, nesse período receberia o auxílio-doença, ela pode engravidar, ter o direito ao salário de maternidade, pode ter um atropelo, vamos supor, ter um acidente, ficar inválida, teria aposentadoria. E hoje há uma situação muito importante, que eu chamo de, que foi criado ano passado, contribuinte facultativa, que é a dona de casa, e que contribui com 5% sobre um salário mínimo. Ou seja, nós estamos falando de uma contribuição de R$31, R$32, que vai dar toda essa estabilidade e segurança a essa doméstica. Inclusive, se ela, quando eu falo da diarista, se ela até falecer e tiver filhos menores, eles vão ter a pensão pela Previdência. E a diarista normalmente só tem a alíquota de 20% ou 11%, que é alta. Então eu recomendo, diarista, vá à Previdência, se você já contribui, e fala que quer ser contribuinte facultativa, porque ela é mulher, ela é dona de casa, e vai contribuir somente com 5% sobre um salário mínimo. Essa qualquer mulher pode fazer isso? Qualquer mulher. E o contribuinte facultativo, Jorge, ele foi criado para a dona de casa, que o marido trabalha e ela cuida da casa. Ela não Sim. tem uma renda produtiva, mas ela cuida de uma casa. Ela tem uma atividade produtiva de cuidar da casa, dos filhos. Se essa família tiver uma renda, em média, de até 2 salários mínimos, ela vai ter que ir na prefeitura, tem um cadastro lá que comprova que a renda dela é até esse valor, e ela pode ser contribuinte com apenas 5%. E a diarista, ela é uma profissional que não tem carteira, não tem recibo, não tem nada, ela perfeitamente vai lá na Previdência e fala: sou dona de casa, não tem que ser casada, tem que ser mulher. É basicamente isso. E baixa de uma alíquota de 20%, que é o tradicional dela, para 5%. O único benefício que ela não vai ter é a aposentadoria por tempo de contribuição, que são 30 anos de contribuição, mas ela tem por idade e por invalidez. A aposentadoria por idade exige um mínimo de 15 anos de contribuição. Tá certo, então. Ô Mário, eu quero agradecer sua participação, já estouramos o nosso horário aqui, e convidá-lo mais uma vez para falar sobre isso. Sempre é importante esse esclarecimento jurídico sobre o empregado, quer seja o diarista ou quer seja o empregado doméstico. Sempre é bom falar disso, né? É importante só destacar que eu tenho fé e acredito que esse ano, até o primeiro semestre, até o final do primeiro semestre, nós vamos ter leis que permitam sim que o empregador doméstico cumpra a lei e beneficie a empregada, além de aumentar os direitos, mas equilibrando. Então, só para dar um exemplo, provavelmente nós vamos ter uma redução do INSS do empregador de 12%, talvez para 4%. Tá ok, por isso. Tá ok, um forte abraço, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, Jorge, um abraço. Outro. Chega ao final, mais uma edição do Acorda Rio. Vanessa, fica para amanhã, nossa simpatia. Obrigado a todos, vem aí a edição das 8 do Jornal Manchete 760, Enio Paz, e logo em seguida, fala garotinha. Eu volto amanhã a partir das 4h30 do Super Paradão Manchete, 5 horas, Roberto em detalhes, de 6 às 8, Acorda Rio. Beijo nesse coração, bota pra 2 neném, tchau, fui. A Rádio de Verdade apresentou Acorda Rio.